Por que o dólar está caindo em 2022? Quando a gente olha no gráfico, a gente percebe que, poxa, o dólar está se desvalorizando cerca de 5,5%, quase 6%, no mesmo momento onde o dólar está se valorizando frente às principais moedas internacionais na casa de 17%. O que é que está acontecendo? Será que dessa vez é diferente? Será que dessa vez as ações aqui no Brasil vão se valorizar muito? O dólar vai cair? A economia brasileira vai melhorar? Independente de crise internacional, o que nunca aconteceu na história antes. O que pode mais? Primeiro, o que está acontecendo agora que está fazendo o dólar se desvalorizar? O que pode acontecer a partir de 2023 e como você deve se preparar para esse cenário, que pode ser muito diferente do passado, será? É isso que você vai ver nesse vídeo. Então vamos aos fatos, porque os fatos não mentem. O que está acontecendo então no Brasil? 2022, o dólar se desvalorizando em relação ao real na casa de 5%, se valorizando frente às principais moedas internacionais medidas pelo Dollar Index, esse DXY, que é basicamente um índice com base em uma cesta de moedas, a cesta de moedas das moedas mais fortes do planeta, e você consegue medir por meio dele a força do dólar no mundo. Então a gente vê o dólar, digamos assim, 17% mais forte no mundo, só que 5% mais fraco em relação ao real, uma moeda muito mais recente do que a maioria dessas moedas. E a gente consegue perceber, por exemplo, vamos pegar as 6 moedas que fazem parte do Dollar Index. O dólar em relação ao euro está se valorizando quanto? 16% nesse mesmo período. O dólar em relação ao iene está se valorizando quanto? 25% aproximadamente nesse mesmo período. O dólar em relação à libra esterlina está se valorizando cerca de 23%, 24% nesse mesmo período. O dólar em relação ao franco suíço está se valorizando na casa de 6%. O dólar em relação ao dólar canadense, então o dólar americano em relação ao dólar canadense, se valorizando aqui quase 7%, e o dólar em relação à coroa sueca se valorizando aqui na casa dos 22%, quase 23%. Então esse é o cenário, essa é a fotografia do momento. O dólar se valorizando frente às principais moedas internacionais, mas se desvalorizando em relação ao real. Tem um grande erro, um grande problema aqui nessa análise. A maioria dos investidores iniciantes, eles separam todos os investimentos em anos. Então, como que rendeu tal ação durante o ano tal, 2021? Como que foi o desempenho do dólar no ano tal? Como que foi o desempenho do ouro no ano tal? Como que foi tal coisa no ano tal? Só que o mundo, ele é dinâmico. O mundo não está nem aí para o prazo temporal que o ser humano estabeleceu como um ciclo, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Algo que eu sempre falo, e se você me acompanha há mais tempo, você sabe disso, quando você vai analisar um investimento, olha para um horizonte de tempo de pelo menos 5 anos, porque o curto prazo é muito especulativo. Quanto maior o horizonte de tempo, mais fidedigna é a fotografia que você pega daquele momento, porque no curto prazo algumas coisas podem acontecer que pouco vão corresponder à realidade, certo? Então quando você vai analisar, por exemplo, qualquer investimento, mas aqui nesse caso o desempenho de uma moeda em relação ao real ou em relação ao dólar, um ano é muito pouco. E aqui eu não estou pegando nenhum ano, estou pegando durante o ano de 2022, que nesse momento ainda não acabou. Se eu expando aqui esse horizonte para um ano, continua muito pequeno esse prazo de tempo, continua muito diferente, destoando muito esse cenário. Se eu expando esse horizonte de análise para 5 anos, eita, a figura muda completamente. Eu percebo que o dólar subiu quase 70% em relação ao real nos últimos 5 anos, enquanto subiu 37% em relação à moeda segunda colocada, depois 28%, 23%, 21%, 9%, ou ficou até empatado aqui com, por exemplo, o franco suíço, certo? Então a gente consegue ver que a figura muda totalmente. Enquanto no último ano o real é uma das moedas mais fortes em relação ao dólar, ou melhor, não mais fortes, mas uma das moedas que menos sofreu com a valorização do dólar, a gente percebe que nos últimos 5 anos, basicamente, o real é uma vergonha em relação às outras moedas. E por que esse processo está acontecendo de curto prazo? Por que subiu tanto aqui a cotação do dólar em relação ao real no passado? Vamos voltar um pouquinho na história. 2018, o que começou a acontecer de uma forma muito enfática? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vinícius, o que o Brasil tem a ver com a China? Tudo. 30%, foca comigo aqui, 30% das exportações do Brasil vão para a China. Se 30% das exportações do Brasil vão para a China, o que acontece na China
acrescenta um risco muito grande que possa repercutir, respingar aqui no Brasil. Com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, a gente conseguiu perceber que em relação ao PIB da China, o que é o PIB? Produto Interno Bruto, basicamente é um indicador que diz o quanto está crescendo a economia chinesa. A gente consegue perceber que a China crescia um volume muito forte, mas aqui em 2018 e 2019 o crescimento foi muito mais minguado, muito mais fraco do que em anos anteriores. Você pode ver aqui por esse outro indicador que basicamente pega a taxa de crescimento anual do PIB. Aqui eu estava te mostrando o PIB em si, tá? Aqui eu estou te mostrando a taxa de crescimento anual do PIB. Você consegue ver que diminui com o passar do tempo, principalmente aqui logo após 2018. Isso porque no que consistiu essa guerra comercial entre Estados Unidos e China? Consistiu na imposição de tarifas para importação e exportação de produtos. Então, os Estados Unidos estavam colocando muitas sanções na China, a China colocando outras sanções dos Estados Unidos. Isso fez com que a economia chinesa tivesse um impacto e não conseguisse crescer tanto. Se a economia, foca comigo, atenção, se a economia chinesa não consegue crescer tanto, ela não vai crescer o quê? O volume de compras, o volume de consumo, o volume de demanda, de procura por bens que o Brasil exporta. Então, o investidor estrangeiro ele ficou com muito medo, uma tensão do seguinte: se a China não conseguir crescer tanto ou começar a decrescer, que era um risco que existia, que era muito visualizado nesse momento da guerra comercial, o que vai acontecer? A China vai demandar menos, a China vai comprar menos. Se a China vai comprar menos produtos, vai comprar menos do Brasil. Se a China comprar menos produtos, principalmente commodities do Brasil, minério de ferro, por exemplo, alimentos vai ser uma parte mais resiliente, mas principalmente minério, que corresponde a 30% de toda a exportação que vai para a China, ou seja, 10% da exportação geral do Brasil, o que acontece? Naturalmente, se a procura por um produto é menor, o preço desse produto cai. Se a procura é menor, vai ter menos venda para a China. Se o preço do produto cai, vai ter menos venda e é um preço ainda menor. Com isso, o faturamento das empresas cai por aqui e o lucro das empresas cai por aqui, das exportadoras. Se o lucro dessas empresas cai por aqui, diminui o quê? O tributo, o imposto que essas empresas pagam para o governo federal. Se diminui a arrecadação do governo federal, lembra que a gente estava num cenário que talvez esse ano seja diferente? Que é o quê? Um cenário de déficit público, déficit primário. O que significa isso? O governo gastava muito mais do que arrecadava. Se você tem uma arrecadação projetada menor, porque a China não está conseguindo crescer tanto, o que acontece? Cada vez o rombo das contas públicas aumenta mais. Com isso, o investidor estrangeiro, olhando para esse cenário, já começou a tirar um pouco dos seus dólares aqui do Brasil. E à medida que saem dólares do país, a gente consegue ver o dólar se valorizando. Então, com medo desse receio, fica redundante, né? Com medo desse possível impacto da guerra comercial entre Estados Unidos e China no Brasil, na economia brasileira, inclusive na arrecadação do governo federal, muitos investidores estrangeiros já tiraram dólares aqui do Brasil. Isso fez o dólar subir em um momento onde o dólar não estava subindo no mundo. Você pode ver aqui, ó, o dólar se valorizando, tá? Um pouco em relação à coroa sueca, subindo 14%. Nos outros países, em relação aos outros países, o dólar de 2018 e 2019, nesses 2 anos, a gente via subindo aqui na casa de 5%, no máximo 6%, inclusive caindo aqui, ó, em relação ao iene, mas em relação ao real, o dólar estava se valorizando aqui, terminou o ano se valorizando 30% nesses 2 anos, 2018 e 2019. Então, a gente já veio de um momento de uma valorização do dólar no passado mais elevado do que agora. E durante, aqui, chegou a pandemia, né? Que foi basicamente o momento onde a gente pode dizer assim, ó, caraca, acabou a guerra comercial. Foi por quê? Porque começou um negócio muito mais complicado, muito mais complexo. Que basicamente foi o quê? Pandemia. Pandemia, você pode ver que o dólar se valorizou em relação às diversas outras moedas. Entretanto, em relação ao dólar, em relação ao real, o dólar se valorizou absurdamente. É um negócio assim gigantesco frente às outras moedas. E o que está acontecendo de lá para cá, basicamente é apenas uma correção disso. Então, olhando o espectro de 5 anos, o real é a pior moeda, a moeda com pior desempenho em relação ao dólar. Se eu olhar somente nesse ano, num olhar superficial, num olhar curto prazista, num olhar, poxa, que nem deveria estar tendo de um ano só, eu vejo, caraca, o real está se fortalecendo em relação ao dólar. Não, gente, o real simplesmente está respirando frente a um cenário muito ruim que ele vem enfrentando nos últimos anos. E Vinícius, me explica, por que está acontecendo isso agora?
em 2022? Deixa eu te mostrar aqui. Na verdade, só uma antecipação, tá? Me surpreende que você quisesse que o dólar estivesse valorizando. Por quê? O dólar é um investimento que se valoriza nos momentos onde as ações caem. E a gente está vendo durante o ano de 2022 as ações em média subindo. Então está tudo certo, está tudo acontecendo como deve acontecer. Quando que o dólar vai se valorizar? Em todo momento de crise? Não. Em momentos de crises em que as ações caem. Por isso que o nome dessa categorização de investimento do dólar, o que eu chamo de anti-ação, é um investimento que sobe quando as ações caem. Agora a gente está vendo as ações subindo no ano. Como é que o dólar vai estar caindo? Não há razão, não há motivo. Além disso, a gente está falando de um olhar muito curto prazista. Mas você pode ver que com o passar do tempo, ações subiram aqui no primeiro trimestre esse ano, no Brasil, e a gente viu o dólar caindo, normal, como esperado. A gente viu as ações caindo, o dólar subindo, como esperado. Depois, as ações subindo de volta, o dólar caindo, como esperado. Está tudo acontecendo da forma certa, não há motivo para atenção. Mas você tem que se preparar porque pode acontecer daqui para frente. Um destaque antes. Olha só, a gente viu esse cenário aqui no Brasil. Você que é investidor de esperança, você que é um desistente, você que fica só comprando ações, não tem anti-ações, você está meio empacado. Você que investe só em dólar, é um apostador de dólar, que o dólar vai se valorizar em relação ao real para sempre, você também está mais ou menos empacado, menos 5. Se você fizesse o que minimamente um investidor sempre em alta faz, que é investir em ações e anti-ações com as doses certas, na medida correta, da forma certa e usando algumas poucas técnicas, você poderia usar, por exemplo, a técnica do rebalanceamento, que é o quê? Você pega, investe em ações e anti-ações, passa, por exemplo, um trimestre, você vem aqui, vende um pouco daquilo que está subindo e compra o que está caindo. Vende um pouco dessas ações, não fica sonhando que as ações vão voar para sempre. Relaxa, colhe esse lucro. Lucro bom é lucro no bolso. Você colhe o lucro e compra mais aquilo que está caindo. Com o passar do tempo, no próximo semestre, o que você faz? A mesma coisa. Só que aí, aquele investimento que você comprou, que você vendeu, com muito lucro, ele devolveu todo o lucro. E até mais um pouco. O que você faz agora? Que legal que você colheu o lucro aqui das ações. Agora você compra mais ações porque está o preço mais baixo. O dólar que você aproveitou para comprar aqui bem mais baixo, agora se valorizou para caramba. O que você faz? Você vende um pouco. Você encheu o carrinho ao preço mais barato, agora você vende um pouco, coloca o lucro no bolso. Passou mais 3 meses, vai fechar agora 3 meses, você vê o que? Ações subindo, dólar caindo. O que você faz? A mesma coisa. Vende um pouquinho disso aqui com lucro, que você comprou mais a um preço baixo, e você compra um pouco de dólar, e assim você vai fazendo sucessivamente. É assim que você consegue lucrar nas altas quedas da bolsa. É isso que faz o investidor sempre em alta. Mas vamos lá, categoricamente, por que o dólar está caindo em 2022? No início do ano, a gente viu uma ambiência muito positiva para as commodities. A gente teve aqui, no início do ano, uma valorização, vamos olhar o petróleo aqui, no início de 2022, tá? A gente viu uma valorização do petróleo, e essa valorização do petróleo se deu ainda mais expressiva a partir do momento em que começou o conflito russo com a Ucrânia. Então, naturalmente, o petróleo já subiu no início do ano, certo? E com o conflito entre Rússia e Ucrânia, o petróleo se valorizou ainda mais. Estava na casa aqui dos $100 aproximadamente, foi até $120, mais ou menos. A gente viu também um momento onde o minério de ferro estava muito mais elevado do que em anos anteriores. Também em 2022, no início, a gente viu o minério de ferro se valorizando. Já tinha se desvalorizado muito por conta da bolha imobiliária chinesa, que está estourando, mas ele estava se recuperando aqui no início de 2022. Então a gente viu muitos investidores indo comprar ações, principalmente de mineradoras, de empresas de siderurgia, de empresas de petróleo, indo comprar essas ações, e isso fez com que esse índice de ações se valorizasse no começo do ano. E, naturalmente, alguns investidores estrangeiros entraram com dólares aqui no Brasil, e isso fez o dólar cair. Então, a gente viu uma ambiência positiva, ignorando o conflito entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, esse conflito da Rússia até potencializou essa alta de curto prazo nas ações aqui no Brasil por conta dessa alta nas commodities, nos preços das commodities, como minério, como petróleo e assim por diante. Entretanto, o que aconteceu a partir de abril, e eu falei muito no meu Instagram sobre a oportunidade que o dólar estava dando aqui abaixo dos R$5, inclusive. Falei muito. Você pode pesquisar lá os posts, e eu comprei muito dólar aqui nesse período e fui lá e postei no meu Instagram, inclusive. O que aconteceu de abril para frente? Você pode ver uma recuperação consistente e constante do dólar. Uma valorização contínua, claro, com momentos de altas e quedas, mas a gente consegue ver claramente que o dólar vem subindo, mudou de patamar de abril para frente.
Por que isso aconteceu? Por conta da queda das commodities. A gente consegue ver que o petróleo, que chegou aqui a $120, agora está no patamar de $88. A gente vê que o minério de ferro, que chegou a ser cotado a $215, e isso no fim do ano passado, esse ano a $150, agora está a $98. Com isso, a gente volta àquele cenário entre 2018 e 2019. Qual era o cenário entre 2018 e 2019? Um medo, um receio de que as mineradoras, de que as empresas de petróleo e as empresas de siderurgia lucrassem menos, faturassem menos, por conta de uma demanda menor da China, por conta de um preço menor da commodity, e isso ferrasse a arrecadação federal, ferrasse as contas públicas, aumenta o risco do país, ou o investidor estrangeiro vai embora, e o investidor estrangeiro já está indo embora. Por quê? Com medo que justamente isso aconteça. Com as commodities num patamar de preço muito mais baixo, é natural que as empresas exportadoras vão faturar e lucrar menos e já vão pagar menos imposto. Com o que a gente está vendo acontecer na China, eu publiquei um vídeo completo sobre a economia chinesa, a gente vê claramente a China num processo de derrocada, o mercado imobiliário que é o maior do planeta, vale mais de 50 trilhões, ou valia mais de 50 trilhões de dólares, está ruindo, tem bancos que estão congelando dinheiros de correntistas porque não tem, basicamente as incorporadoras, as empresas do setor de construção civil não estão pagando suas dívidas para os bancos não têm dinheiro para dar para as pessoas que foram lá e depositaram seu dinheiro e confiaram no banco. Então é muito possível, e talvez eu diria até provável, que vai diminuir a exportação para a China, que é responsável por comprar 30% da nossa exportação. Diminuindo essa exportação para lá, caiu já o preço das commodities, vai diminuir ainda mais o faturamento, ainda mais o lucro das empresas, vai diminuir a arrecadação do governo federal, que esse ano possivelmente vai dar um superávit primário, ou seja, uma arrecadação maior do que os gastos, sem contar o volume da dívida, o que não acontecia desde 2013. Provavelmente vai acontecer nesse ano, mas pode ser que a partir do ano que vem não aconteça mais, por conta desse menor volume de exportação. Então a gente volta a ter um risco muito grande, um risco fiscal muito grande aqui no Brasil. Nesse mesmo patamar, a gente não pode esquecer o que é que está acontecendo. E algo que começou um pouquinho antes, certo? Começou no início de 2022, mas sofreu uma aceleração a partir ali de abril, a partir de maio, que foi justamente o momento em que o dólar começou a se valorizar. O que está acontecendo desde lá? Aumento da taxa de juros americana. Isso faz com que a renda fixa americana fique mais atrativa, os investidores estrangeiros tiram parte dos seus dólares aqui do Brasil, o dólar sobe e eles vão pegar esses dólares e vão investir em renda fixa americana, porque o investidor estrangeiro, principalmente o grande investidor, ele prefere ter um rendimento de 3, 4% ao ano em dólar do que 15, 20% ao ano em real, porque ele não corre o risco da desvalorização da moeda dele. E um outro ponto importante, o risco China está fazendo o dólar subir agora, desde abril para frente. Outra coisa que está acontecendo, taxa de juros nos Estados Unidos subindo e cada vez a uma velocidade maior, e o Banco Central americano cada vez adotando uma postura mais dura, e a gente tem o resultado dia 2 de outubro, que vai influenciar totalmente no dólar e pode fazer ele subir bastante, ou pode fazer ele cair a depender de quem vencer essa disputa. Por quê? O plano econômico de cada um dos dois lados que tem viabilidade de vencer esse processo é totalmente diferente. Num dos planos econômicos, claramente no longo prazo, a gente vai para uma valorização do dólar muito grande, e é óbvio que você já sabe quem é que eu estou falando, e no outro plano você tem, não necessariamente que você vai conseguir escapar de uma valorização do dólar por conta do contexto internacional, porque nem tudo é controlável, né? Taxa de juros americana você não consegue controlar, então você pode adotar algumas políticas que você não vai sofrer tanto. E o outro lado pode conseguir fazer esse processo de valorização do dólar talvez ser um pouco mais tardio, ou talvez até reverter esse processo adotando boas políticas de forma super responsável. Então a gente tem esses 3 fatores de risco que elevam a possibilidade do dólar continuar se valorizando, o que vem acontecendo desde abril, e continuar esse processo que acontece há 5 anos, de uma grande valorização do dólar em relação ao real. Só que, por outro lado, a gente tem as ações aqui no Brasil extremamente baratas, e realmente estão dadas de baratas. Então, muito melhor do que você ficar com medo, investir só em dólar, ficar super ganancioso, investir só em ações, é você fazer o mais simples, fazer o trabalho inteligente, se armar
com ações e anti-ações para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Para de fazer o trabalho burro. Para de ficar dedicando tempo apostando sem consistência e resultado. É muito mais fácil você ter consistência e previsibilidade quando você investe como um investidor sempre em alta e sabendo que essa correçãozinha do dólar não é nada perto do que já aconteceu e do que pode acontecer diante de todos os riscos que a gente tem na economia global. O Brasil não é uma ilha. Isso já está repercutindo aqui e pode acelerar ainda mais com essa possível piora da recessão internacional, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e crise principalmente na China e talvez quem vai começar a comandar o país a partir do ano que vem. Se esse vídeo fez sentido para você, clique aqui embaixo em curtir, em gostei, compartilha com pelo menos 5 pessoas que têm essa dúvida, poxa, o que está acontecendo com o dólar, qual será que é o destino dos investimentos no Brasil, certo? Tem muita gente perdendo dinheiro, compartilha com essas pessoas. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais. E não te esquece, se não te inscreveu no canal, te inscreve aí, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Quero te ver sempre em alta.